Quando você coloca esse indivíduo, essa pessoa do gênero masculino, embora eles neguem, para lutar contra uma mulher, essa mulher vai ser surrada. O Estado causou um problema, a política escravista era uma política de Estado, e agora o Estado quer aparecer como salvador, querendo erradicar essa política e impondo mais Estado. O que eu vejo no movimento LGBT, e assim ele prejudica bastante os próprios gays, né, os próprios homossexuais homoafetivos, é porque inviabiliza a individualidade. A partir da morte de Martin Luther King, né, isso começando na América, ele começou a se desvirtuar completamente. Se eu não sou a favor de cota, eu odeio o negro. Se eu não sou a favor de casamento igualitário, eu odeio o gay. Se eu não sou a favor do feminismo radical, de alguma forma, de queimar sutiã e aborto livre, eu odeio as mulheres. Há uma desigualdade, porque você vê que a mulher transexual ela está sendo superior à mulher biológica, que lutou muito para estar ali e ela não está conseguindo porque existe uma diferença realmente física. Por mais que um homem conseguisse provar que Deus não existe, a vida continuaria sendo vida. Se cuida, seu machista! América Latina vai ser toda feminista! Se cuida, seu machista! América Latina vai ser toda feminista! Existem várias formas de você organizar esses movimentos, né? Esses momentos do movimento feminista, mas o que eu aceito, né, o que eu trabalho, é o que define basicamente 3 ondas de feminismo. A primeira onda de feminismo, ela, longe de ser radical, ela foi necessária. Por quê? Porque nesse momento, as mulheres lutaram por educação, lutaram por participação política, lutaram por liberdade econômica. Então, esse movimento feminista inicial, essa primeira onda do feminismo, ela foi algo, digamos assim, espontâneo, que teve a ver com o movimento próprio do liberalismo da época, das conquistas liberais, que, se a gente entende numa perspectiva mais ampla, é um movimento espontâneo de progresso real, de progresso verdadeiro, não de progresso forçado, né? Não desse tipo de progressismo de que se fala hoje em dia. Na segunda onda do feminismo, você já teve ali um distanciamento das perspectivas liberais, né, desse arcabouço conceitual, ou desse ímpeto por liberdade mesmo, por direitos que eram necessários, e você teve esse movimento cooptado pelo socialismo, por uma perspectiva de viés marxista. Então a gente pode chamar essa segunda onda de feminismo marxista. Em que é que se baseia, né, essa segunda onda? Em algumas obras, em alguns pensamentos do próprio Marx, do Friedrich Engels. Em um dos livros do Friedrich Engels, ele deixa claro a relação que existiria, né, segundo ele, entre a propriedade privada e a opressão do patriarcado, né? Então, como se no comunismo mitológico que eles falam, houvesse uma perspectiva matriarcal onde a mulher seria livre, independente, soberana, o que na verdade não acontece, porque se a gente pensa nas sociedades primitivas, né, não todas, né, mas a maior parte delas, o que reina é a força. Então, o lugar onde a mulher vai ter seus direitos valorizados e adquiridos é uma sociedade como a nossa, que é a sociedade do conhecimento, e não a sociedade da força. Então, essa perspectiva coletivista, por mais que se diga ao contrário dentro dessa mentalidade revolucionária e socialista, é uma sociedade que é absolutamente incompatível com as necessidades da mulher. O feminismo de hoje ele é radical, sim, porque ele estaria, no meu entender, na terceira onda feminista. A partir daí, o feminismo dificilmente vai se libertar, né, se liberar dessa tendência de se associar sempre à esquerda, né? E aí vamos tentar só fazer um levantamento histórico desse radicalismo, né? Ou dessa terceira onda. Você tem um marco importante que é o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. A Simone de Beauvoir ela era uma marxista, ela era de esquerda abertamente. O livro dela ainda não tem todo o radicalismo da terceira onda, mas já abre a perspectiva
para algo que vai flertar a partir daí sempre com o feminismo, que é a ideologia de gênero. E a gente sabe que hoje em dia a ideologia de gênero ela é o radicalismo do momento, ela é o absurdo mesmo do momento que quer negar qualquer determinação biológica, e isso faz com que nós cometamos injustiças com as mulheres. Então, o que é que está acontecendo? Quando você coloca um homem, que é um trans, dentro de uma quadra de vôlei, ou pior ainda, dentro de uma quadra de MMA, e essa suposta mulher, que na verdade é um homem, que foi todo formado em testosterona, que teve toda uma realidade biológica que o condicionou dessa maneira e que obviamente tem mais força física, quando você coloca esse indivíduo, essa pessoa do gênero masculino, embora eles neguem, para lutar contra uma mulher, essa mulher vai ser surrada, essa mulher vai ser espancada. Então você está obviamente cometendo uma injustiça contra as mulheres. E aí você vê que há realmente uma dissonância. Você está perdendo a possibilidade de atuar verdadeiramente em defesa das mulheres em nome de uma pauta ideológica. É isso que está acontecendo. A perspectiva liberal, ela vai entender que é necessário o Estado, mas é necessário o mínimo de Estado. São necessárias as leis, mas o mínimo de leis. Então, quanto mais leis, digamos assim, tolas, insignificantes, forem criadas para a suposta proteção de classes, isso dá mais poder ao Estado. Primeiro, que a gente trabalha com a perspectiva de isonomia, de igualdade perante a lei. Então, todos são iguais perante a lei. Então, foca no indivíduo. O indivíduo precisa ser protegido. O problema é que a gente está numa situação em que isso está sendo deixado de lado em nome de proteção de supostas minorias ou de minorias efetivas, mas que buscam determinados privilégios. E você começa a quebrar as leis para favorecer esses segmentos. Isso é prejudicial, isso fere a isonomia. Por exemplo, a ideia de cotas para as mulheres, eu sou contra. Vamos supor, é interessante que haja participação de mulheres na política? A mulher tem muito a contribuir na política, a mulher tem uma pegada diferente justamente pela sua feminilidade, justamente pelo seu aspecto criativo, justamente pelo seu aspecto potente, justamente sobre tudo aquilo que caracteriza o feminino que as feministas querem negar. No entanto, você não pode impor isso através de cotas, porque isso vai gerar problemas. Então, se não há uma movimentação espontânea, né, aí eu uso o Hayek, a ideia de ordem espontânea, as coisas se geram espontaneamente, num movimento progressivo genuíno e não forçado. Senão vai ser forçado a guilhotina, como na Revolução Francesa, né? E não é isso que a gente quer. Então, quando você estabelece cotas, o que é que acontece? Determinado partido não tem o número de mulheres, porque as mulheres não tiveram esse interesse. E aí você força a barra, você coloca ali determinadas mulheres para concorrerem, só como laranja, e aí você vai ter um desvio do fundo partidário por causa disso. Então você vai dar origem a crime, você vai dar origem a subversões desnecessárias. Por quê? Porque você está forçando o movimento, você está forçando a barra. O fato de o aborto ter se tornado a pauta principal, a principal reivindicação do movimento feminista, mostra a falência total desse movimento. Porque dar a vida a um ente, dar a luz, é um dos maiores privilégios que uma mulher pode ter. É uma dádiva da natureza. Então, obviamente uma revolta contra a natureza você reivindicar o direito de matar. Isso não existe, isso é uma contradição. Pedir a legalização do aborto é pedir ao Estado autorização para matar, sendo que o Estado tem um compromisso com a proteção da vida. Uma das funções principais do Estado é a proteção da vida, proteção do direito à vida. Então, se na natureza as coisas estão configuradas de modo que um ente só pode vir ao mundo através de uma mulher, de um útero, então, uma vez que essa vida está lá, não é direito da mulher executá-la. Entende? A mulher tem livre escolha? Tem. Ela tem a livre escolha de se colocar ou não na situação sexual na qual a possibilidade de gravidez existe. Ela pode se precaver, ou mesmo que haja algum problema no preservativo e tudo, ela tem que arcar com essa consequência. Por quê? Porque ela sabia que estava se colocando numa situação na qual isso seria possível. Ela não pode requerer o direito de matar pelo fato de ela ter colocado
ter se colocado espontaneamente numa situação reprodutiva. Então, assim, não faz o menor sentido, é ilegítimo, é imoral e sempre vai ser imoral mesmo que se torne ilegal. Se você pegar hoje a maior empresa, que você pode considerar uma empresa de promoção do aborto nos Estados Unidos, que é a Planned Parenthood, né, e na Europa você tem a Mary Stopes International, eles giram bilhões de dólares ao ano. Né? Em 2016, eu até coloco isso no meu livro, a Planned Parenthood movimentou 1,2 bilhão de dólares. Quando se trata de criticar o capitalismo, aí você olha para esses países desenvolvidos e você acusa, né? Mas quando se trata da questão do aborto, aí você põe como modelo. Então você pode pegar os Estados Unidos e assim, ó, modelo. Aí, mas se for para falar mal do capitalismo, aí você faz um contramodelo, entende? Então isso mostra uma falta de compromisso. É modelo ou não é modelo, né? Primeiro. Então, assim, no meu entendimento, por mais desenvolvido, por mais rico, por mais potente economicamente que seja uma nação, ela sempre vai ser atrasada moralmente enquanto ela tiver uma legislação na qual o aborto seja legalizado. Há um prejuízo gigante para a sociedade, até financeiro, não é? Porque a mulher vai receber tratamento em algum dia, esse marido. Segundo ponto, vivemos hoje talvez um problema mundial de pouca fertilidade. As famílias têm menos filhos, né? Com o aborto, você reduz a quantidade de filhos. Então isso pode gera até problemas diretos econômicos no país. Se fala tanto hoje em reforma da Previdência e você está tentando buscar a legalização do aborto que diminui a quantidade de crianças que vão nascer, que vão produzir. Isso é pacífico, né? Que a ciência é o caminho mais reto e mais natural dentro da biologia ou da bioética de você identificar ali os pressupostos iniciais de uma vida humana, né? Então, eu creio que esse é o caminho natural da humanidade de buscar. As pesquisas científicas vêm se aprimorando a cada passar de anos, de décadas, né? Já tem hoje alguns equipamentos captando feixes de luz, de raios de luz, quando o embrião, quando o espermatozoide encontra o óvulo. Então, na hora que ele entra no óvulo, há um feixe de luz, né? Então, é o caminho mais natural, buscar a ciência. E você, efetivamente, lhe digo como um pró-vida, uma pessoa que estuda um pouco o tema, você não precisa recorrer à religião. Até porque recorrer à religião, você trava o assunto. Porque, às vezes, o Deus que você crê, na forma que você crê, não é o Deus que a outra pessoa crê. Ou não é a forma que o outro crê. Então, você já corta. Você torna a discussão fundamentalista para um lado ou para o outro, ou para a não crença em um Deus, ou na crença em um Deus, e aí não se desenvolve. A perspectiva filosófica, eu entendo que ela é o último bastião, é o que vai realmente discernir. Eu estou falando algo que condiz com a verdade e você não está. Então ali se acaba a discussão. Mas para isso precisa de uma base científica, uma base de discussões formada. A gente está muito distante disso no Brasil. Então, por exemplo, um assunto que é muito clássico de se discutir na filosofia, a questão do ato e potência, né? Quem defende o aborto diz que o ser humano ele é uma potência de vida. Mas veja, nós somos ato e potência a todo momento, não é? Um bebê ele é um ato, o ato é aquele ser que está formado, a potência em toda a sua capacidade. E a potência é aquela possibilidade do ser ato se tornar aquela possibilidade objeto que você está estudando. Então, um bebê nascido, exemplo, ele é um ato. Ele é potência de se tornar um adolescente, uma criança. Ele pode não se tornar. O que não invalida o seu ser ato. Voltando um pouco mais, o bebê que acabou de ser gerado, que está ali nos seus primeiros meses de gestação, ele é um bebê, ele é um ato. E ele é uma potência se ele conseguir ter alimentação e tempo suficiente, ter mais um mês de vida e ser ato novamente. E em todo esse caminhar ele é ato e potência, ato e potência, ato e potência, ato e potência. Indefinidamente, nós somos até o fim da vida. Então, se vai discutir a possibilidade do aborto, porque o bebê é uma potência de vida, nós temos que começar a pensar em legalizar, por exemplo, a discutir
uma pena de morte ou não para pessoas inábeis por problemas psicológicos, o que seja, porque é só uma potência de se tornar um homem um dia completamente capaz. E na verdade ele já é ato e potência. Você não precisa utilizar de nenhum recurso religioso para defender, até porque eu conheço ateus pró-vida. Por mais que um homem conseguisse provar que Deus não existe, a vida continuaria sendo vida. Porque quando você se coloca contra o movimento LGBT, porque eu sou gay, sou contra o movimento porque eu discordo da forma como ele é conduzida, as pessoas falam, você não tem consciência de classe. Não. Como é que eu vou apoiar uma coisa que diz que pensa por mim, fala por mim, tem a pretensão, tem a arrogância fatal, para utilizar as palavras do Hayek, de achar que sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo. O que eu vejo no movimento LGBT, e assim ele prejudica bastante os próprios gays, né, os próprios homossexuais homoafetivos, se for para utilizar a palavra politicamente correta, é porque inviabiliza a individualidade, sabe? E o que eu vejo na pauta LGBT hoje, ela não luta por direitos. Não luta. Se você for olhar casamento gay, qual é a grande birra deles? Foi reconhecido pelo Supremo, não é? Teve a resolução do CNJ para transformar união estável em casamento. Ninguém fala que os direitos dos homoafetivos e dos heteroafetivos não são os mesmos, porque união afetiva é uma coisa, casamento é outra. Eu não vejo o movimento LGBT, isso eu falo com toda a segurança do mundo, lutar pela positivação dos direitos que são conferidos pelo casamento heteroafetivo. São mais de 32 direitos que são negados, sabe? Muitos de ordem patrimonial. Se você quer ter esse direito reconhecido, você tem que pleitear perante o judiciário, alegando que princípio da isonomia, né? Todos são iguais em direitos e deveres. Para esse direito ser reconhecido, você tem que pedir a análise constitucional perante o judiciário. O movimento LGBT está pouco se lixando para isso. O que é que eles querem? Lula livre, não é? Impeachment foi golpe. Ele não. As verdadeiras lutas do movimento LGBT, dos gays como indivíduos, como pessoas, para terem os mesmos direitos e obrigações dos heteroafetivos, eles não estão nem aí. Na realidade, o movimento LGBT, eles dizem buscar igualdade e muitas vezes eles podem estar pensando que estão buscando igualdade. É aquela ideia do preconceito do bem, como muitas vezes é especificado, né? Eles utilizam muito esse termo. A ideia de supremacia é você ser superior ao outro, você ter direitos que o outro não tem. E isso o movimento LGBT faz, de diversas formas. Eu tenho um amigo que inclusive foi documentado, o Linardi, que ele diz uma frase muito interessante. Se você se incomoda por ser chamado de viado, então é porque você talvez não se enquadre como viado. Então é muito disso, porque no momento que você se enquadra como viado, você se ofende por ser um viado. Pode não ser muitas vezes o termo ideal, porque muitas vezes eles gostam de usar homoafetivo. Tudo bem, mas você se incomodar pela sua característica é porque talvez você não se enquadre dentro dessa característica. O processo inicial de aceitação começa com você e não com os outros. Então, essa ideia de supremacia, ela se inicia com a injúria, que hoje já é tipificado no Código Penal, e eles querem uma lei específica, que é o projeto da criminalização da homofobia, que está no STF, já teve a aprovação de 4 de 11 ministros, que não só isso, mas eles estabelecem outras diretrizes. No seu artigo, principalmente no seu artigo 5º e no seu artigo 8º, eles tratam de questões horrendas, digamos assim. Porque eles tratam da sua capacidade de discriminar. Essa questão da discriminação é uma questão muitas vezes, eu diria que polêmica. Porque eu tenho direito à minha propriedade. E assim, eu tendo direito à minha propriedade, eu tenho direito de decidir quem eu contrato, eu tenho direito de decidir quem exerce determinada função, eu tenho direito de decidir quem entra e quem sai da minha propriedade. E eles querem exatamente impor isso. E isso gera diversos problemas. Por exemplo, na Liga de Vôlei Feminina, tem uma atleta, ou atleta, não sei como gostariam de chamar, que é a Tiffany.
É uma instituição privada que contratou, que entre os clubes libera a Tiffany jogar. Mesmo assim está havendo muitas polêmicas. Por quê? Porque embora ela tenha níveis de testosterona baixos, ela consegue ter um desempenho muito superior às outras atletas, sendo transexual. Mas com a lei da criminalização da homofobia sendo aprovada, as instituições privadas não têm esse direito de discriminar. Vão ter que aceitar um homem biológico entrar na Liga Feminina de Futebol e se destacar ali. Isso é um problema, porque há uma supremacia, há uma desigualdade. Porque você vê que a mulher transexual ela está sendo superior à mulher biológica, que lutou muito para estar ali e ela não está conseguindo porque existe uma diferença realmente física. E é muito engraçado porque esses grupos minoritários, eles utilizam o Estado, que historicamente é o maior agressor das minorias, como seu aliado. Você pode ver isso de diversas formas. Por exemplo, levando para a realidade brasileira. Quem proibiu o casamento gay? O Estado. Ah, tudo bem, mas a Igreja Católica, ela proíbe o casamento gay. Não entra nisso, porque a Igreja Católica é uma instituição privada. E ela age de acordo com sua fé. Você percebe que o Estado, que para eles é o aliado, virou agressor. Porque é exatamente essa a função do Estado, é agredir a propriedade dos indivíduos. E você observa que no decorrer da história da União Soviética, isso virou uma prática comum. Porque existia no artigo 121 do Código Penal soviético, do governo stalinista, em que os homossexuais iriam para Gulag. O que era Gulag? Era um campo de concentração em que eles iam lá para fazer trabalhos forçados. E da mesma forma era utilizado em Cuba, só que era muito comum os fuzilamentos, partindo do Che Guevara, que é incrivelmente o maior ídolo dos gays. O maior assassino virou ídolo da classe. Por que isso acontece? Pela atração pelo discurso de igualdade. Você, atraído pelo discurso de igualdade, você acaba se cegando para o discurso que você mesmo vem defendendo. Quem conceitua melhor a questão do coletivismo é a própria Ayn Rand, na sua obra A Nascente. Em A Nascente, um dos diálogos dos personagens, porque assim, A Nascente, todo mundo sabe, né? É um romance. Só que é um romance com embasamento filosófico, ideológico, bastante denso. E nisso você extrai esse objetivismo, que é como a Ayn Rand ela é conhecida, né? A primazia do indivíduo sobre o coletivo. Você olha para a sociedade hoje, esses pessoais de esquerda, né, que lutam contra a reforma da Previdência, a favor dos privilégios, e dizem que isso penaliza os pobres, eles estão utilizando isso como instrumento de coletivismo. Então, o homem que fala de sacrifícios, ele também fala sobre escravos e donos. E ele tem a intenção de ser o dono, sabe? Então, quando ela fala sobre isso, ela define exatamente o que é o coletivismo. O que é? É você suprimir toda individualidade, você condensar aqueles indivíduos, milhares de indivíduos, como são as manifestações, né, de esquerda, tanto de esquerda quanto de direita. Você suprime toda a individualidade e transforma aquilo numa massa homogênea para lutar por uma pauta em comum. E qual é o perigo disso? Se você não respeita o pensamento divergente, se você não respeita a individualidade daquelas pessoas, então a sua luta ela não é legítima. Você está usando aquilo como um instrumento, a instrumentalização da sua vontade. É exatamente isso que o Hayek fala no Caminho da Servidão, que as conquistas sociais são utilizadas como um instrumento para a vontade de quem quer assumir o poder e ter o apoio daquela massa, né, que está sendo ludibriada. Então é por isso que o coletivismo ele atrapalha, ele inviabiliza a individualidade, ele aniquila a possibilidade de se lutar por direitos concretos e factíveis. Na verdade, o movimento negro, ele, a partir da morte de Martin Luther King, né, isso começando na América, ele começou a se desvirtuar completamente. Ele foi dominado pela extrema esquerda, ao início ali pelos Panteras Negras, e essa radicalização do movimento negro, que já não mais procurava a igualdade, mas passava a procurar de fato a supremacia negra, isso de forma completamente aberta, foi justamente essa vertente do movimento negro que veio para o Brasil
após ali principalmente o governo Getúlio Vargas, e foi essa vertente que começou a crescer. E é a vertente que infelizmente hoje domina as nossas universidades e domina o meio midiático. Então, com certeza, eu vejo legitimidade no movimento negro do Martin Luther King, que mais do que legítimo por ser um movimento voluntário, que buscava quebrar alguns paradigmas que haviam na época no Estado, tanto nos Estados Unidos como na África do Sul, que era o apartheid. Então, como libertário, eu vejo duas vezes ele legítimo. Uma vez legítimo por ele ser um movimento de pessoas voluntárias, que não quer criar um mundo para um terceiro, e a segunda vez legítimo porque ele quer quebrar uma segregação racial, que é o apartheid, que era criado pelo Estado sul-africano e pelo Estado, na época, norte-americano. Então, eu enxergo esse movimento como um movimento histórico muito importante, até porque ele tenta quebrar uma política de Estado racista, que era o apartheid. A gente tem que lembrar que é verdade que as pessoas, muitas pessoas, não todas as pessoas, corroboravam o apartheid, mas que ele era mais do que tudo uma política de Estado e era lei, né? Porque era legal o apartheid. Falar em movimento negro hoje é muito complexo, porque o movimento negro, eles são movimentos negros. Você tem mais de uma pessoa atuando no movimento negro. Eu posso citar o Holliday, por exemplo. O Fernando Holliday, ele é um vereador de São Paulo, do Movimento Brasil Livre, e ele é uma pessoa negra, e eu tenho certeza que ele tem dentro do seu escopo algumas pautas que visam a questão racial. Então, falar de movimento negro como algo, como se fosse uma coisa só, como se não houvessem movimentos negros, como se fosse algo homogêneo, eu acho muito incorreto. Sem sombra de dúvida, hoje há pessoas que se aproveitam desse tipo de pauta para querer privilégios. E também existem pessoas que utilizam esse tipo de pauta para legitimar discursos. Por exemplo, Fernando Holliday é um vereador negro, ele é homossexual, ele é favelado, e a esquerda não enxerga como tal. Então a esquerda muitas vezes ela prefere enxergar para o seu do que... Então o que vale aqui muitas vezes para a esquerda não é o que você fala, mas de onde você vem, qual é a sua visão política. Então muitas vezes o movimento negro ele engrossa essas fileiras da esquerda de reivindicar muitas vezes um Estado mais forte, um Estado mais atuante. O Estado causou um problema, a política escravista era uma política de Estado, e agora o Estado quer aparecer como um salvador, querendo erradicar essa política e impondo mais Estado. Só que, na verdade, é uma série de problemas quando você quer falar sobre isso, porque, por exemplo, quem é negro? A gente sabe, óbvio, evidente, há pessoas que são claramente negras. Você vai em Salvador e você vê pessoas que são incontestavelmente negras. Teve, por exemplo, uma polêmica em Minas Gerais com relação às cotas raciais, que duas irmãs gêmeas aplicaram para duas universidades, tinha que enviar uma foto para comprovar se você de fato tinha direito à cota racial. Uma foi aceita e outra não foi. Então você tem uma dificuldades não somente no âmbito jurídico e no âmbito de definir o que é o que, mas dificuldades no âmbito de você vai dar mais poder ao Estado para poder legitimar esses discursos. Eu acho que, de fato, os negros foram abandonados pelo Estado após a escravidão. Grande parte deles eram analfabetos, não entendiam a relação assalariada, né? Só entendiam a relação escravocrata. E, neste sentido, houve uma dívida ali naquele instante. Mas ela foi diluída ao longo do tempo, porque o nosso país ele foi muito miscigenado. Diversos negros se casaram e tiveram filhos com outros europeus, foram mudando as suas relações ao longo de décadas, e hoje nós somos um dos países mais miscigenados do mundo. Falar em dívida histórica acho que é um desserviço, que só separa e segrega mais ainda os negros, e acho que não ajuda em nada na superação da discriminação racial. Nós vivemos quase 400 anos de escravidão. A média, a última vez que eu vi a estimativa foram de 5 milhões de escravos vindo para o Brasil, de vários pontos da África. Nós tivemos a Lei Áurea em 1888, e é uma Lei Áurea que libertou os africanos ao mesmo tempo que disse, olha, tá aqui, você está liberto, boa sorte. E sem sombra de dúvida, essa política escravista gerou uma desigualdade que nós vemos hoje. Eu acho loucura você falar que não existe desigualdade racial no Brasil, até porque se você pegar uma foto de qualquer curso de medicina de qualquer estado do Brasil, inclusive de Salvador, você vai jurar que é a Suíça, porque é todo mundo muito branco. Eu acho que as cotas raciais são um verdadeiro retrocesso, né? Primeiro porque, como eu disse, nós somos um país muito miscigenado. Definir exatamente o que é um negro, o que não é, um negócio ali muito perigoso, né? Uma linha muito tênue, e separar a população em raças acho que nunca vai ser um bom resultado. Nem a discriminação negativa, nem a discriminação positiva são um resultado. A discriminação em si é algo ruim. Então acho que realmente nós precisamos ali tentar
resolver algumas distorções de desigualdades sociais, mas acho que as cotas sociais seriam suficientes para tentar resolver esse problema, para sanar esse problema, e não as cotas raciais, que a meu ver, na verdade, nada mais são do que a institucionalização do racismo. Então existe um problema a ser resolvido. E o pessoal acredita que a caneta é a solução, que a caneta vai emitir que você decretar uma lei vai resolver uma dívida histórica, vou dar esse nome porque esse é o nome que é dado, de 400 anos. Não acho. Até porque a lei de cotas, ela é temporária, ela visa estabelecer uma cota naquele momento para tentar causar uma igualdade de oportunidades, mas uma igualdade que eu não consigo enxergar. Vamos supor que hoje em dia as faculdades têm que ter pelo menos 50% de cotas, salvo engano. Tanto raciais como étnicas. Eu não sei como é que é dividido a questão social e a questão racial. Mas, mesmo que esses negros ingressem na faculdade, vamos supor que o negro ingresse em medicina, se ele não tem condições econômicas para se manter na faculdade, ele não se mantém. A gente sabe que a faculdade como medicina é uma faculdade que é integral, que possui um material caro, que exige muito tempo de faculdade. Então a gente não vai conseguir formar médicos negros a partir de uma caneta. Porque esse negro que está numa situação de desigualdade, porque o Estado colocou assim no passado, porque houve uma política de escravidão, porque quando ele foi liberto não houve uma política de inserção na sociedade, porque as pessoas muitas vezes olham os negros de maneira torta, ele não vai ser inserido com a caneta. É uma questão séria, eu acredito que por ser uma questão muito séria, há muitas pessoas vendo isso. Vou dar um exemplo. No Brasil a cota é lei, mas em Harvard, por exemplo, existem bolsas para alunos que são etnicamente diversos. Então é muito comum em Harvard você ver vietnamitas, brasileiros, pessoas de outros países, porque Harvard, por querer, ela faz isso, para ser bem vista. Então se existe um discurso hoje, que ele quer privilegiar uma correção histórica, se existe um discurso hoje que quer que quer tentar melhorar a situação de uma etnia que foi colocada naquela situação por anos de escravidão, eu tenho certeza que haverão pessoas dispostas a fazer isso. É muito comum hoje, não só Harvard, mas várias empresas priorizarem muitas vezes, na hora de selecionar o candidato de etnia diferente, de sexualidade diferente, e uma empresa privada tem todo o autonomia de fazer isso. E isso para ela é propaganda, isso para ela é um valor da empresa. E se as pessoas estão hoje, e eu vejo como um ponto positivo, querendo solucionar problemas do passado, eu não acredito que o Estado seja a solução, porque o Estado causou isso. Essa é a mentalidade estatista de você, por exemplo, poder ter uma pessoa como propriedade, o desrespeito à propriedade privada, no caso, a primeira, a sua liberdade, causou um problema sério, que foi a escravidão, que causou outro problema sério, que é a desigualdade, e eu não acredito que quem causou esse problema vai ser a solução. Então eu acredito que sim, há vários problemas com relação a isso. Eu acredito que sim, Martin Luther King, ele foi um visionário, ele foi um cara legítimo na sua luta para tentar vencer o apartheid e tentar criar uma situação diferente para os negros da sua época, mas eu acredito que não. Se hoje há elementos, eu não vou dizer que são todos ou que são a maioria, mas se hoje há elementos do movimento negro que querem utilizar do Estado para resolver os problemas históricos sérios que existem hoje, eu não acredito que vai haver uma solução interessante. O que vai haver muitas vezes é a criação de um ônus para um terceiro, o fortalecimento de um Estado e a não solução de um problema. Excluir os cristãos do debate público não é uma coisa nova. A gente imagina que isso é fruto de alguma cultura mais pós-modernista ou hipermoderna, mas de fato, desde muito tempo, movimentos cristãos um pouco mais fundamentalistas ou até mesmo radicais, se a gente puder chamar assim, foram excluídos do debate comum por causa de seus argumentos cristãos, mesmo quando suas pautas eram corretas. Se você pensar, por exemplo, na abolição da escravatura nos Estados Unidos, você tinha um movimento conhecido como Quaker, que eram cristãos bem radicais no seu manifesto de fé, que eram profundamente contra a escravatura. Os Quakers foram excluídos do debate público sobre escravatura, mesmo sendo contra, porque os seus argumentos eram religiosos. Por outro lado, na Europa, a coisa foi diferente. Você tem William Wilberforce, que foi o principal nome contra o tráfico negreiro e, posteriormente, contra a própria escravatura em si, que era um cristão, ele era da igreja de um pastor chamado John Newton, que foi o cara que escreveu o famoso hino Amazing Grace, que é muito famoso, né? O William Wilberforce, que era da igreja do John Newton, foi o principal parlamentar contra o tráfico negreiro, né? E ele era um cristão, ele não foi excluído do debate público por ser cristão. Então você tem modelos muito distintos do que significa Estado laico, né?
Se você pensar no modelo um pouco mais inglês, o Estado laico é um ambiente onde você consegue respeitar todas as religiões. Se você pensar no modelo um pouco mais francês, o Estado laico é um ambiente onde as religiões deveriam ficar caladas. Isso significa, então, que não deve ter nenhuma inter-relação entre algum pensamento religioso ou o papel do cristão na esfera pública e coisas assim, e essas áreas mais comuns da vida? De forma nenhuma. Por causa disso, as pessoas acabam argumentando que a fé ela é de esfera privada. Você pode ser crente na sua igreja, católico, religioso, o que você quiser na sua vida privada. Quando você chega na arena pública, você precisa ser um centro comum aqui de neutralidade para você poder argumentar. Só que essa neutralidade não é um ponto comum de zero, em que você tem o zero, o neutro, a base, a tábula rasa e as religiões pipocando aqui. Por que é que o materialismo também não é uma dessas visões de mundo que se manifestam em cima dessa pretensa tábula rasa? Porque todos nós temos pressupostos, todos nós temos uma experiência de fé, ou de ausência de fé, todos nós temos noções sobre o transcendente, todos nós temos preconceitos ou pressupostos que basilam nossa visão de mundo. Por que é que a minha, que é religiosa, vale menos que a sua, que não é religiosa? Por que é que ler o mundo através da lente da fé me torna inapto para o debate público e ler o mundo através da lente da descrença torna o indivíduo apto, ou é pelo menos uma condição necessária, mesmo que não suficiente, para o debate público? Isso é criar ateísmo de Estado. Não é Estado laico. Não é colocar a religião dentro de uma esfera privada, simplesmente. É criar ateísmo de Estado. E quem defendeu o ateísmo de Estado foram regimes comunistas. Você teve mais de 12 milhões de mortos na Rússia comunista porque o ateísmo era doutrina de Estado. Claro que se eu chegar no meio da rua ou num debate político começar a gritar, não pode ter casamento homossexual porque Deus odeia os gays e algo assim, é bem provável que o meu discurso vá ser execrado como um discurso válido para o ambiente de debate. Mas não porque eu sou cristão, não porque meu fundamento é religioso, mas porque meu argumento não comunica com a sociedade comum. Agora, se eu sou contra o aborto porque eu sou religioso, porque o meu texto de fé fala a respeito do feto como um ser vivo, e eu vou ao debate público e não uso isso como argumento basilar, eu posso até citar se eu quiser, mas os meus argumentos basilares são comuns ao debate, mesmo que meu pressuposto seja religioso, isso é irrelevante. É irrelevante, porque o meu argumento tem que ser julgado pela sua validade como argumento. Tem que ser julgado sobre a capacidade dele ser recebido por pessoas das mais variadas cosmovisões. Quem fundou a maioria das instituições que formam o Ocidente, não o Ocidente inteiro, mas boa parte do Ocidente e alguns lugares do Oriente, vem daquele famoso tripé da nossa sociedade, né? Que é filosofia grega, que é direito romano e moral judaico-cristã. A moral judaico-cristã foi uma das forças formadoras muito profundas do Ocidente. E muitos dos valores que hoje nós os possuímos porque somos de origem cristã. Principalmente fatores morais muito profundos da nossa sociedade. Por que é que a gente não queima as mulheres junto com os maridos quando eles morrem? Como no ritual da Sati, que era comum na Índia. Né? Sati significa boa esposa. A boa esposa morria queimada com o marido. Por que é que a gente não queima esposas com o marido? Porque a gente tem uma origem judaico-cristã muito profunda. Quem acabou com esse ritual na Índia foram missionários cristãos, principalmente William Carey, que foi lá e fez um trabalho cristão de acabar com isso. Por que é que a gente não mata os nossos bebês e os joga do alto da ponte quando eles não parecem muito bons pra gente? Dentro do contexto romano, né, as crianças que não eram queridas eram lançadas do alto de ponte e colocadas perto de lixões flamejantes. Por que é que a gente não vive assim? Porque houve todo um trabalho judaico-cristão que veio desde muito tempo atrás, principalmente no século IV, quando isso começou a crescer um pouco mais, que fez com que a visão que as pessoas têm dos vulneráveis mudasse muito. Os cristãos hoje têm sido engajados nos direitos individuais. Você vai numa Praça do Ferreira, aqui em Fortaleza, que é um ambiente onde moradores de rua estão sempre lá, você tem cristãos alimentando gente na rua o tempo inteiro. Você tem mulheres que querem abortar e quem está recebendo esses filhos para criar são igrejas. Quem está dando força para essas mulheres aguentarem, às vezes, gravidezes muito difíceis, são igrejas. Pensa nos ambientes de investimento financeiro em países pobres, pensa em trabalhos sociais de construir casas, pensa quem é que fica em cima de ponte, no sol quente, sendo assaltado, para impedir que pessoas se joguem, são cristãos. Né? Você tem todo um trabalho social cristão muito sério. Olha quanto hospital tem nome de santo. Porque você tem um esforço muito sério das comunidades cristãs em fornecer bem-estar social. O problema é que hoje houve essa inter-relação entre certas causas políticas específicas, principalmente as esquerdas, e ser bom. Então, se eu não sou a favor de cota, eu odeio o negro. Se eu não sou a favor de casamento igualitário, eu odeio o gay. Se eu não sou a favor do feminismo radical, de alguma forma, de queimar sutiã e aborto livre, eu odeio as mulheres. Então, não existe mais um ambiente, um cenário público de debate comum. O que existe é julgamento moral se eu não assumo uma pauta específica. Então, quando os cristãos são acusados
de considerar as minorias de forma opressora ou algo parecido? De forma nenhuma. É porque a gente nem crê nesse conceito de minoria. O que a gente acredita é no ser humano, é no indivíduo e na grande comunidade global. Nessa grande irmandade da raça, onde todos nós, juntos, devemos se ajudar nesse processo social e se vermos como pessoas valiosas do mesmo jeito. Sufoca no peito um grito ameaçado, dobra-se e se esconde em desespero, mas algo invade e o fere inteiro, eis um corpo ali despedaçado. Esse que foi embora teve um nome que foi gravado em brasa ardente, na consciência que fez de um inocente mera bandeira para o seu renome. Fracos de espírito, homens ressequidos, vivem como se fossem uns ungidos. São somente mentes imaturas, medindo a lei por suas vãs leituras. No desprezo insano pela vida, sem nada sagrado que a comova, a humanidade geme em sua alcova, como se estivesse ensandecida. No lugar da materna proteção, permite-se o crime já no útero. Mata-se mais um nascituro, mais um ente em aniquilação. Mais um corpo débil e indefeso, descartado, eliminado a esmo. Desprezado ente mais singelo pela própria mãe, seu maior elo. Pobre dessa mulher que em seu delírio arrancou de si seu elemento, negou dar à luz o seu rebento, esmagou com a mão tão puro lírio. Pobre ainda daquele delinquente que com requinte boa oratória transformou a verdade mais simplória com sofisma árduo e incongruente. O intelectual no seu escritório, demagogo com seu parlatório, o sociólogo com seu dado frio induzem o incauto ao desvario. Não conseguem ler o vaticínio dessa massificação do morticínio, que contorna o gozo irresponsável com o ato mais abominável. Não se usurpa em vão um dom de Deus, que permite a vida em abundância. Quem atinge um ser em plena infância, ou é mau ou já enlouqueceu. Mas a verdade é clara como um dia, tantos temem em postergar a luz, ela chega em nome de Jesus e se impõe contra essa covardia. Toda vida é sagrada em seu princípio, todo ente é digno em sua essência. O aborto é mais um precipício, é isso que te dita a consciência.